Meus irmãos, vamos falar agora sobre Naum, Abacuque e Sofonias, três profetas menores. Estamos dentro da sequência de livros proféticos do Antigo Testamento. Eu sou o pastor Valdeir Contaifer. Bem, o nome Naum significa consolação, compaixão ou com aquele que conforta. O nome parece ser uma forma abreviada do nome Neemias. Deus consola, né? É o único profeta que não profere um julgamento contra o povo de Deus. É Naum, porque a mensagem dele não é de julgamento, é mensagem de consolo, estritamente de consolo, né? O profeta só é conhecido pelo título que ele inicia a profecia. Não tem outra identificação, né? Porque a localização do lugar que ele fala, né, é Elcós, é a cidade de Elcós, ou vila, é incerto, nós não encontramos ainda, né, então deve ter se perdido durante a história. Ele profetizou em Judá, nos reinos de Manassés, Amon e no reino de Josias, né? Os contemporâneos de Naum foram Sofonias, Abacuque e Jeremias, todos foram contemporâneos dele. Profetizou pouco antes de 612 a.C., né? 612, ele profetizou sobre a queda de Nínive. E profetizou também depois de 663 a.C. Porque no capítulo 3, verso de 8 a 10, ele fala da cidade de Tebas, cidade egípcia. E nós sabemos, pela história, que a cidade de Tebas foi destruída em 663 a.C. Então, ele deve ter falado antes disso ter acontecido, né? Quando ele fala a respeito de Nínive, nós estamos falando de uma cidade muito complicada, com muitos pecados, com violência, terrível, né? Então o tema é o grande julgamento de Nínive, julgamento divino, né? A violenta rainha do Oriente, era assim que Nínive era conhecida, né? A rainha violenta do Oriente, né? Então a mensagem de Deus a Nínive é que Nínive cairia, entendeu? E Deus ia preservar o seu próprio povo. Uma mensagem de consolação para o povo, mas uma mensagem de juízo para Nínive, né? A profecia, na verdade, é quase inacreditável para aqueles dias, porque Nínive era grande e inconteste dominava, né? O único tema da profecia é esse, né? E aí a queda desse império perverso é profetizada como um oráculo de julgamento divino, né? E o objetivo do livro, então, é um objetivo de consolação e também de insistir que o povo confiasse na proteção de Deus, né? Porque a justiça e o julgamento, o juízo sobre as nações, pertence a Deus. Então, assim apresenta também o caráter de Deus, né? O caráter retributivo de Deus, né? Deus é reto juiz, Deus é zeloso, e Ele é quem recompensa tanto quem faz bem quanto quem faz mal. É assim que a Bíblia apresenta o Senhor. Então, Naum retrata essa ira do juízo de Deus, né? Conhecendo a lei de Deus ou não, o ser humano tem a obrigação de viver segundo o padrão, de procurar a Deus. E se não procura e vive sob o seu próprio padrão, terá que arcar com essas consequências. O profeta Abacuque, já entrando no profeta Abacuque, né? O título inicial afirma que o profeta Abacuque é o autor, e é dessa forma que o livro leva o seu nome, né? Não tem reivindicação de outra autoria desse livro, né? Se conhece muito pouco fora do livro a respeito de Abacuque. Até o nome dele é difícil de você saber o significado, mas existe um coquinho muito duro que tem
esse nome, um nome parecido naquela época, que talvez seja daí que venha, né? De duro de roer, né? Uma coisa assim, né? O profeta não é mencionado em nenhum outro lugar da Bíblia, mas o nome dele aparece 2 vezes aqui no seu próprio livro, né? Ele liderava a adoração no templo, como levita, assim ele é apresentado. Davi escreveu muitos salmos litúrgicos, né? E não era levita, mas ele é apresentado como levita. Abacuque é citado no livro apócrifo chamado Bel e o Dragão, né? Do período dos Macabeus. E ele é citado. É um livro apócrifo, né? Mas é uma menção histórica. E aí que se afirma, né? Que ele seja contemporâneo de Daniel. A data do livro é muito difícil de traçar, entendeu? Mas, judaítas chefiado pelo rei Joaquim, nós temos 609 a.C. a mais ou menos 598. Então, as tropas enfrentadas em 605 a.C., né? O livro deve ter sido escrito, então, por essa época. Diria 612 a.C., a escrita do livro, né? Essa época é uma época da expansão dos babilônicos, né? Encaixa bem na descrição que Abacuque apresenta ali no capítulo 1, né? E capítulo 1 e 2, né? Ele foi contemporâneo de Jeremias, então, se a gente colocar dessa forma. Ambos profetizando a Judá no Reino do Sul, né? Cenário religioso, 3 impérios com supremacia mundial, Assíria, Babilônia e Egito. Nínive cai em 612 a.C., o exército do Egito é derrotado em 605, a famosa batalha de Carquemes, né? Deixa a Babilônia como dominadora do mundo. Com a morte do rei Josias em 609 a.C., e ele tem uma reforma instituída por ele, né? Aí as sementes da corrupção começam a entrar no reino, e Manassés, o rei mau, né, vai aparecer então e vai espalhar essa semente do mal, que era reflexo do povo que tinha deixado o conserto de Deus. Bem, o tema é a santidade de Deus, os juízos de Deus são retos e a fé pela qual os justos vivem. O justo vive pela fé, né? E a questão da justificação da fé também, né? Que vai brilhar no Novo Testamento, mas é semeada aqui. A justificação através da fé, parece que o apóstolo Paulo trouxe a partir dessa leitura, né? Bem, irmãos, tudo isso é muito forte para nós, né? Agora, vamos falar de Sofonias. Sofonias é um livro que significa, o nome dele significa Deus escondeu, no sentido de quando você guarda uma coisa que é preciosa. Então, alguns traduzem como a guarda do tesouro, Deus protege o seu tesouro. Mas, literalmente, Deus escondeu. O profeta é identificado no primeiro versículo do texto, né? E como trineto do rei Ezequias. Então, nós encontramos um profeta, a Sofonias, de origem real, de família real, ou seja, com influência, né? O único profeta que nós temos dentro dessa categoria de um dos príncipes de Israel, né? Pertencente à família real. Se bem que temos Isaías também, né? Que segundo a tradição judaica também estava ligado, e Daniel também não sabia que era nobreza. Mas aqui temos certeza absoluta, né, do profeta Sofonias, de família real, podemos até considerar um príncipe, né? A intimidade e familiaridade de Sofonias, quando ele escreve sobre Jerusalém, é muito forte. Indica que ele cresceu por lá, né? E como primo do rei Josias, primo distante, ele tinha acesso à corte real, conhecia bem tudo,
né? E até a política, porque os príncipes tinham que conhecer a política. Então, alguns pensam que ele tinha a mesma idade que Josias, né? Nesse caso, ele nasceu por volta de 648 a.C., talvez 648 mesmo, durante o reinado de Manassés, o ímpio, né? O cenário político, eu acho que podemos dizer, o rei Assurbanipal havia morrido. Um dos últimos reis de Nínive ele foi, né? E aí tinha começado a reinar em cerca de 615 a.C., Nabopolassar, né? E ele sobe ao reino, né? Na verdade, está prestes a subir ao reino, né? E tem um personagem chamado Psamético I, era ainda o governante do Egito. Nessa confluência, entendeu? Em Judá, os efeitos do reinado idólatra de Manassés, né? Reflete no seu filho, chamado Amon, que continuou agindo mal aos olhos do Senhor. Então, uma degradação religiosa muito grande, uma apatia social, né? Nos tempos vividos por Sofonias. Não dava esperança alguma de reforma religiosa, reforma ampla, busca do Senhor, quebrantamento, nada disso em Jerusalém e em Judá. Então, o que nós temos aqui? Nós temos como tema da mensagem do profeta a ira do Senhor, né? A redenção viria, mas a redenção viria depois da ira do Senhor, né? A Sofonias enfatiza então a realidade que Deus está envolvido em toda a história da humanidade e Ele é o regente de toda a humanidade. E Deus usa uma nação estrangeira para levar juízo sobre o seu povo quando está em estado de rebeldia. E ele fala do dia do Senhor, né? E divide essa obra dele, né? Falando sobre o juízo específico. Capítulo 1 até o capítulo 3, ele fala sobre esse juízo específico, né? Tem um apelo ao arrependimento, especificamente no capítulo 2, e a promessa de salvação para o remanescente fiel, no capítulo 3, do verso 9 ao verso 20. Bem, eu agradeço a sua companhia, estamos estudando os livros proféticos, que Deus nos abençoe.